Povo abençoado de Deus, olha que coisa boa, demorou, mas chegou a hora. Estamos iniciando o primeiro programa do Ministério Restaurar, o Restaurar Podcast, nas dependências da TV Web Metrópole. Estamos aqui com o pastor Tiago Holanda. Seja muito bem-vindo, pastor Tiago. Amém, Rodrigo. A alegria e a satisfação é minha de participar do primeiro programa. Que honra! Glória a Deus. Temos muita coisa para falar com você. Tenho certeza absoluta que sua vida será edificada essa noite. Depois da vinheta, eu tenho um recado para você. Graça e paz, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance e te abençoe. Eu estou aqui com um convidado especial para participar. Eu me sinto honrado em tê-lo aqui conosco nesse primeiro programa, que inicia não só o meu ministério, mas algo tão especial que eu quero compartilhar com você que está em casa. Eu queria só apresentar para vocês que estão em casa essa figura especial aqui, que é o pastor Tiago Holanda. Olha só. Quem é esse rapaz? Formação teológica pelo CETEBASE, né? Também formado na Faculdade Teológica da Roquemar. Casado com a pastora Cirleide. Um abraço para você, pastora. Beijo. Pai de 2 filhos, meus queridos amigos, Felipe e Samuel. Líder do projeto que é tema do nosso assunto de hoje, tá? Café da Unidade e Congresso Resgate Sergipe. Pastor Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa. É uma honra tê-lo aqui. Amém. Como eu disse, a honra é minha de participar. O primeiro, como eu disse a você logo cedo, são as primícias. Amém. E Deus, ele é fiel. Hoje eu vejo Deus, ele realizando algo novo na sua vida, o pontapé inicial desse programa. E que bom, que alegria de estar aqui participando e compartilhar do projeto Café da Unidade, que esse ano, Rodrigo, no mês de outubro, vai estar fazendo 10 anos de Café da Unidade. Nossa! Sempre no último sábado de cada mês, a gente juntando os pastores e líderes para tomar um café. É sobre ele que a gente vai falar agora. Um dos temas, a gente dividiu, né? E pensou como a gente vai elaborar esse tema, né? Então a gente colocou Café da Unidade, Congresso, Resgate Sergipe. E falando sobre Café da Unidade, pastor, eu queria saber do senhor, Café da Unidade, como é que foi, como ele nasceu, qual foi o propósito, e ele cumpre o propósito hoje? Cumpre sim. Eu lembro como hoje, há 10 anos atrás, como eu disse que vai fazer esse ano, que eu estava no escritório da Fazenda Betesda. Sim. Eu faço parte da coordenação desse projeto social. E eu lembro que logo quando eu fechei o escritório, tinha uma outra agenda. Eu lembro que eu entrei na igreja da pastora Vera Martins e do saudoso pastor Luiz Martins, que fica ao lado do escritório, ali na igreja Batista Betel Independente, no Lafayette Coutinho, Eduardo Gomes. E lá eu compartilhei com eles dois o projeto Café da Unidade. E assim, eles prontamente se colocaram à disposição. Eu falei sobre esse projeto da gente reunir os pastores, orar com eles, tomar um café, fazer um momento de comunhão. E eles colocaram a igreja à disposição. E eu lembro que naquele mês mesmo, a gente fez o primeiro, ali na igreja deles. Foi no último sábado. E ali o que aconteceu? A gente juntou ali 5 pastores, mais ou menos. Eu, eles dois e mais uns 3 pastores, 2 ou 3 pastores. E assim, Rodrigo, como eu estou dizendo, eu lembro como hoje desse dia, como foi maravilhoso a gente começar isso, porque já era algo que estava no meu coração. Sim. Eu já vinha sonhando, orando, eu já vinha intercedendo por isso. E quando eu apresentei para eles, eles abraçaram e foi algo assim maravilhoso. Interessante o senhor falar. O senhor falou que começou no espaço Betesda, é isso? Na verdade, no escritório. Eu estava no escritório ali, porque eu passava as manhãs no escritório, porque eu recebia as famílias ali dos dependentes químicos.
para dar uma orientação, instrução, preparar eles para ir para o centro de recuperação, porque lá era um escritório, e ali também eu ficava orando e escrevendo os projetos. O novo estava começando o ministério. É interessante que, ao mesmo tempo que eu tenho de Café da Unidade, eu tenho de pastor, porque foi no mesmo ano 2013, que eu comecei a pastorear a comunidade Cristo para as Nações. Eu comecei a pastorear em junho, quando foi em outubro a gente fez o primeiro café. O Café da Unidade hoje, como é que está estruturado o Café da Unidade? Como é que o senhor hoje apresenta esse projeto para quem quer fazer parte? Por exemplo, um pastor lá de Canidé de São Francisco, ele resolve fazer parte do Café da Unidade. Como é que ele pode ser agregado? Como é que ele pode contribuir? Como é que o Café da Unidade pode ofertar a ele todo esse conjunto de coisas que o senhor tem falado aí? Pronto, recentemente nós fizemos um Café da Unidade na cidade de Propriá, ali já fronteira com Alagoas. E como a gente começou ali, eu digo sempre para os pastores, só basta terem 2. Teve 2 pastores, já pode começar o Café da Unidade. Porque a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3, ele se faz presente. Sim. A unidade, ela começa com 2 pastores acreditando nesse projeto e orando pela cidade. Por exemplo, lá em São Cristóvão, quando a gente começou, só eu, a pastora Vera, o pastor Luiz e mais 2 ou 3 pastores, a gente começou orando pela cidade, abençoando e fazendo esse momento de comunhão entre os pastores. Sobre isso que eu queria reforçar, pastor. Então, sobre aí. Esse momento de comunhão. Vamos lá. Nasceu nesse contexto. Certo. E ele tem um objetivo. Esse objetivo, pelo que eu entendi, é a agregação dos pastores. Isso, dos pastores da cidade. Os pastores estão muito isolados, sozinhos, fazendo um trabalho, muitas vezes no anônimo, ali, e aí o Café da Unidade faz o acolhimento desse pastor. Isso mesmo. Que cobertura ele tem quando ele vem para o Café da Unidade? Pronto. Oração, companheirismo. Sim. Então, hoje o Café da Unidade, ele se distingue de outros ajuntamentos de pastores, porque hoje o Café da Unidade não tem carteirinha, não tem matrícula, não tem mensalidade, não tem diretoria, não tem nada disso, estatuto, nada disso. São pastores do bairro, da cidade, que decidiram tomar um café junto e orar juntos. Pronto. E fazer esse começou dessa forma, mas eu já fui em alguns encontros do Café da Unidade e eu percebi que existem pastores de diversas cidades, e isso está crescendo, está tomando uma proporção. Como é que... O que aconteceu? Lá em São Cristóvão começou a vir pastores de Nossa Senhora do Socorro, da Barra, começou a vir pastores de Aracaju, Estância, de vários municípios. E lá na frente a gente vai falar sobre o Congresso Resgate Sergipe, e eu vi ali Deus também já sinalizando para o próximo projeto, que é o Congresso. Então Deus, ele começou a atrair esses pastores. O que foi que eu fiz? Hoje o Café da Unidade, a gente tem um grupo em São Cristóvão, tem um grupo em Socorro, temos um grupo em Aracaju e temos um grupo agora em Propriá. Porém, Estância, Itabaiana, outros municípios, Lagarto, Indiaroba, Cristinápolis, vários municípios que hoje participam, como eu falei, do Congresso Resgate Sergipe, que eles também já oram lá, já tem essa conexão. Sim. Porque a ideia do Café da Unidade é juntar os pastores, independente da sua denominação, independente da sua convenção, não atrapalha, não interfere em nada, porque são pastores que decidiram orar juntos. Falar em juntar e no que o Café da Unidade pode promover para quem se associa, para quem participa, nós temos um vídeo aí de uma pastora que deu um testemunho, sobre o Café da Unidade. Se a gente puder rodar aí esse vídeo, seria interessante. Shalom, povo de Deus. Quero compartilhar com você um dos benefícios de fazer parte do Café da Unidade. Esse benefício é o recomeçar. Recomeçar, Deus, ele não se cansa dos nossos recomeços. E eu sou privilegiada por recomeçar junto com os meus irmãos, na unidade, na fé, tem na cura, tem na restauração. E eu sou um milagre desse Café da Unidade. Venha você também fazer parte do Café da Unidade, liderado pelo nosso pastor Tiago de Holanda. Deus abençoe a todos.
Olha só, pastor, testemunho forte, né? Pastora Vandi aí da Igreja Batista Vida Abundante. Vida abundante. Um abraço aí pronto. para todos. Olha que coisa boa, né? Testemunhos como esse motivam, né, a continuidade. Mas assim, eu tive o prazer de estar presente agora, estar, né, em loco lá no Café da Unidade da Barra, né? E eu vi um movimento, uma atmosfera de unidade. Essa unidade que agrada a Deus. E testemunhos ali tremendos, né? De pessoas que estavam realmente isoladas, se sentindo esquecidas, né? E essa assistência, esse acolhimento, esse estar junto, tem um propósito muito grande nisso, né? Rodrigo, você participou ali, você viu os testemunhos, e assim, não só em Sergipe, como no Brasil, eu acredito que fora também, os pastores, eles precisam muito de ajuda, porque eu sempre digo, pastor, ele é discípulo também. Sim. Pastor é ovelha também. Uhum. Então lá a gente tem sempre uma frase lá, todo pastor precisa de um pastor. Verdade. Todo pastor precisa ser pastoreado. Então hoje o Café da Unidade tem sido assim uma plataforma onde os pastores vêm, participam da comunhão, são curados, restaurados, porque o pastor ele tem corpo, alma e espírito, ele precisa de ajuda e muitos estão isolados. Se você prestar atenção na fala da pastora Vandi, ela fala sobre restauração, sobre recomeçar. Tem muito a ver com o que a gente está fazendo hoje aqui, Justamente, né? é de Deus isso aí, é profético. É verdade, é profético. Então assim, Deus ele tem me dado uma sensibilidade para que eu olhe para essa situação, porque eu sou pastor também, eu sei as dificuldades de um pastor, de uma igreja local, de um bairro. Sim, pastor. Você sabe que pastorear no bairro é uma coisa, pastorear na cidade é outra, muito diferente. É verdade. Então, por que não ajudar, um ajudar o outro? Pronto, falar em ajudar, eu quero fazer aqui uma dúvida que eu tenho, mas na verdade é para entender, quando eu falei lá no início, se ele já atingiu o objetivo, né, que se pretendia no início, foi porque assim, eu entendi que você trabalha de forma, o pastor manifesta o desejo, né, em participar do Café da Unidade, dependendo da cidade, é um deslocamento de todos os pastores para essa cidade, para esse tempo. Ele prepara o café, porque o café é da unidade, né? É o termo companes, né? Comer pão né? Com os companheiros, ok? E aí, o que eu vejo? Esse ponto é um ponto de socialização, onde ele é acolhido por todos, ele se sente abraçado, mas aí vem uma outra etapa, que eu sei que o senhor está planejando coisas novas aí. Que tipo de oferta, além desse acolhimento, o Café da Unidade vai propor, vai ofertar para esses pastores? Eu acredito muito nas instruções. As instruções, elas são assim divinas e nada melhor do que o conhecimento. Então hoje a gente tem se preocupado muito em trazer pastores para estar instruindo outros pastores. Conhecimento é tudo. Sim. Então tem muita coisa acontecendo lá fora que não está acontecendo ainda aqui, porque os pastores daqui não têm esse conhecimento. Então, qual é o nosso desejo? Ofertar isso para os pastores, abrir a mente deles, eles entenderem o que está acontecendo lá e o que pode ser aplicado aqui. Cita alguns desses, digamos assim, do que é abrir a mente, do que poderia ser ofertado. A gente sabe que hoje existem muitas igrejas que elas, na verdade, não são igrejas porque elas não são formalizadas, não é? E elas precisam dessa orientação, né? E é uma orientação contábil, jurídica, para que elas possam se formalizar, e eu vejo o Café da Unidade como uma porta para essa orientação, né? E através do Café da Unidade a gente vê essa possibilidade de oferta, mas existem o povo perece por falta de conhecimento. Então existe a necessidade da continuidade do aprender, né? Então o Café da Unidade está se preparando para isso, para ofertar isso? Sem dúvida. Quero destacar aqui a ajuda que nós estamos recebendo do escritório Dória e Dória, as doutoras Silésias e uma, junto também com a contadora Mônica, elas estão dando uma ajuda muito grande às igrejas aqui no estado de Sergipe com o projeto Legalize Sua Igreja. Amém. Então, assim, é uma forma de ajudar os pastores, de contribuir, fazer com que os pastores entendam que tem benefícios a igreja estar regularizada, entendeu? Isso é importante. E não só benefícios, mas a gente fecha brechas também, né? Fecha brechas então, também. Você, pastor aí, ó, que está ouvindo agora,
A gente está apresentando para você uma grande oportunidade de legalizar a sua igreja. Se você não souber ainda como fazer isso, procure a gente, tá? Através do pastor Tiago Holanda, do Café da Unidade, você vai ter essa orientação. Olha que coisa boa, além de ser acolhido. Muito bom. Com relação, pastor, a essa questão da expansão do Café da Unidade, ou seja, nós temos 75 municípios aqui. Quantos desses municípios já foram alcançados? Qual é o objetivo? Ou isso não é o Café da Unidade, né? Já é uma outra etapa? O que o senhor tem para me dizer? Veja, a estrutura Café da Unidade, que é aquele que é todo sábado, Sim. último sábado do mês, nós estamos em Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Propriá. Certo. É onde está acontecendo o Café da Unidade, que é sempre o último sábado. Dentro do Café da Unidade, a gente tem um projeto chamado Os Atos Proféticos. O que é que nós entendemos? Que os pastores da cidade, os sacerdotes da cidade, unidos em oração, de mãos dadas, profetizando, declarando a palavra, Abençoando a cidade, não é verdade? Então, nós temos um projeto que na segunda-feira à noite, ou na primeira ou na segunda-feira do mês, nós vamos até a cidade. Estou até aqui com uma lista para passar aqui já de uma programação que já está assim pronta para ser executada, que a gente toma um café à noite, um jantar, tem um culto e logo depois nós vamos para a frente da prefeitura fazer uma oração abençoando o prefeito, abençoando os vereadores, abençoando as autoridades constituídas por Deus e abençoando a cidade, para que Deus ele traga prosperidade e bênção para aquela cidade. Pastor, a gente vai estar daqui a pouquinho indo para a segunda etapa. Certo. E eu queria que o senhor falasse ali para os pastores que estão nos ouvindo como é que ele pode participar do Café da Unidade. Pronto. Veja só, pastor, você que está nos assistindo, nós temos hoje nas redes sociais, no Facebook, nós temos o Café da Unidade, você pode pesquisar lá você vai ver as fotos, lá você vai ver os nossos encontros. No Instagram nós temos o Congresso Resgate Sergipe, que também tem as fotos lá do Café da Unidade. Lá tem o nosso contato, você pode entrar em contato conosco. Por exemplo, Rodrigo, se ele for de um interior aqui, um município aqui de Sergipe, que ainda não teve o ato profético, não teve nenhum café, liga para a gente vai até lá, compartilha do projeto e marca uma data. Sim. E lá a gente faz o café, faz uma caravana, a gente sempre leva cerca de 2, 3 carros daqui com pastores, e lá a gente faz essa comunhão e apresenta o projeto. Eu estou aqui recebendo algumas mensagens aqui de pessoas conhecidas, né? Amigos, queridos, irmãos em Cristo, né? O pastor Luiz Carlos Bonfim, tá? O pastor Jaime Vieira, né? Nosso amigo e irmão, amado em Cristo, aqui deixou uma saudação para a gente, o pastor Edmar. Glória né? a Deus. E alguns outros irmãos, a irmã Maria de Jesus, que é uma querida amada. Tem aqui uma pessoa chamada Maria Vitória, que eu acho que é minha filha. É minha filha. Glória a Deus, minha filha. Deus te abençoe. Pastor, a gente vai para um segundo momento agora, onde eu quero que o senhor fale para o povo de Deus que está te ouvindo aí sobre o congresso. A gente vai chamar uma vinheta aí. Antes, eu gostaria só de deixar aqui detalhado algo que eu acho assim importante. Por favor. Você, pastor, que está nos assistindo, você pode estar aí procurando saber mais do projeto e você vai encontrar, a gente está aqui à disposição. Nosso desejo é que todos os pastores de Sergipe, eles estejam em unidade, em comunhão, independente da sua convenção, denominação, independente também se você já faz parte de alguma instituição, de algum agrupamento de pastores. O Café da Unidade não impede, não atrapalha nada quanto a isso. Mas assim, eu quero, Rodrigo, deixar bem claro que no nosso Café da Unidade, e você participou agora na Barra, você viu, no nosso Café da Unidade nós não envolvemos o tema política, ou seja, nós não trabalhamos o tema política entre os pastores. Todos os pastores ali são presidentes de ministério, eles têm a sua liberdade de fazer a escolha que eles quiserem, porém, da parte de nós, o Café da Unidade, nós não direcionamos ninguém a fazer escolhas políticas e partidárias. Então lá a gente não trabalha esse tema, lá é oração, é comunhão, é instrução, é ministração da palavra. Lá a intenção é acolher os pastores e a gente andar em comunhão, em unidade.
Perfeito. A política, a escolha, ele pode fazer lá na igreja Sim. dele, no ministério dele, na denominação dele. Amém. Mas no café a gente não trabalha esse tema. Glória a Deus. Ó, você que está aí do outro lado, nós temos ainda algumas coisas para falar. Vamos falar sobre o Congresso Resgate Sergipe, algo maravilhoso que Deus colocou no coração desse homem. Depois da vinheta, eu volto a falar com você. Beleza. Estamos de volta com o segundo bloco do primeiro programa do Ministério Restaurar. Olha que coisa maravilhosa. Demorou, né? Eu sei que você também estava esperando. Mas agora a gente vai falar sobre algo muito importante, que é o Congresso Resgate Sergipe. Pastor, eu sei da importância desse movimento, algo que foi preparado por Deus e foi colocado no seu coração e que você estabeleceu na cidade de São Cristóvão e não abre mão disso, é inegociável. Não é verdade? Verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Congresso Resgate Sergipe. Pronto. O Congresso Resgate Sergipe é um sonho já realizado e está crescendo a cada ano. É verdade. Esse ano vai ser o 6º ano e nós estamos assim felizes demais. Em 2004 eu fui até a cidade de Porto Seguro. Sim. E participei do Congresso Resgate da Nação. E eu voltei de lá assim, impactado. Foi algo assim tremendo. E eu disse, olha, eu moro em São Cristóvão. São Cristóvão é a cidade-mãe de Sergipe. É o útero de Sergipe. É verdade. Então, por que não pegar esse congresso e fazer ele também lá em São Cristóvão? E onde ele é feito, pastor? Ele é feito lá em São Cristóvão. Não, eu sei, mas o local especificamente assim. É no Alto da Divinéia. Alto da Divinéia. Hoje a gente está fazendo todos os anos ali no colégio e lá a gente recebe os municípios daqui do estado de Sergipe. Então, para vocês entenderem, no projeto Café da Unidade, a gente começou a receber pastores de vários lugares. E certa feita, em um café pela manhã, eu recebi lá o apóstolo Jorge, que é de São Cristóvão também. Sim, E compartilhei com ele é da comunidade batista. Quero até mandar um abraço para o apóstolo Jorge. Pastor Jorge, Deus abençoe o senhor. E lá, quando eu falei do projeto, ele disse, pastor Tiago, eu sonho com isso também. Vamos lá. E ele me levou até o colégio, lá no Alto da Divinéia. Ainda estava em reforma lá, nesse mesmo ano. E o que aconteceu? De lá, ele me apresentou o pastor Jailson, da comunidade Liberdade em Cristo. Pastor Jailson também, um abraço para o Senhor. E esses dois pastores, eles deram as mãos, se juntaram comigo e a gente tem feito congresso. Glória a Deus, e tem sido impactante, viu? Porque eu entendo que nós não fazemos nada sozinhos. Sim, é tem que ter pessoas com a mesma visão, com a mesma paixão. E o foco do Congresso Resgate Sergipe é a gente fazer com que os pastores dos municípios de Sergipe sejam impactados, né, motivados a ganhar alma, a voltar para o seu município, a sua cidade e incendiar ali a cidade com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A Bíblia diz que o Evangelho é como água para o sedento. E quantas pessoas estão sedentas Muitas. por Cristo? E o Evangelho pode trazer aí essa água da vida. Sim. Então, eu acredito que os pastores é a chave para isso. Motivando o pastor, ativando o pastor, a igreja é ativada e a cidade ela é transformada. Amém, glória a Deus. E então, vamos recapitular aqui. É feito
Agora em outubro, uma data, novembro, 10 anos. Vai ser o 5º ano do Congresso. Porque o Congresso, o Café da Unidade começou antes, manifestou o Congresso, né? E impulsionou toda essa atividade para o Congresso. O Congresso vai fazer 5 anos. 5 anos. Pronto. Em 5 anos, quais são os impactos? A gente tem um vídeo aí do apóstolo Jorge falando sobre o impacto do Congresso. Pode rodar aí, por favor? Graças a paz, povo de Deus, que é o apóstolo Jorge, da Comunidade Batista de São Cristóvão. Quero passar aqui para dar um testemunho a vocês do que o Congresso Resgate Sergipe tem feito na minha vida, na minha igreja e na nossa cidade. Tem mudado a nossa história. E eu convido a você, pastor de todo o Sergipe, venha e veja o que é o Congresso Resgate Sergipe. Conto com você, sim, em nome de Jesus. Um abraço e um beijo no coração. Pela paz. Glória a Deus, o apóstolo Jorge é um homem de Deus. Fiquei muito impactado com as oportunidades que nós tivemos de, inclusive, né, treinar algumas pessoas lá, né, na igreja que ele pastoreia. E depois do último encontro que eu tive com ele foi no Café da Unidade, lá na Barra dos Coqueiros. E, rapaz, sinceramente, a gente foi ministrado, né? Foi bênção. Então, pastor, eu estou espremendo um pouquinho esse bloco para a gente falar um pouco mais agora no terceiro bloco, justamente sobre a gente discutir alguns temas relevantes à situação atual da igreja, né? E se a gente entende, como é que o senhor entende, como é que o senhor vê esse posicionamento da igreja diante do cenário atual? Será que a gente está preparado? E aí eu queria ler com o senhor, e para vocês que estão em casa, queria convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, só para que vocês tenham noção do que a gente está falando, tá certo? Deixa eu ler aqui para vocês. E eu tenho certeza que nós seremos impactados aqui. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, diz assim, pastor: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens maus, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor uns para com os outros. E aí ele vai discorrer aqui até a altura do versículo 12 lá, ele falando sobre essa corrupção da natureza do homem, né? Essa alienação que a gente sofre no nosso caráter. Diante disso, pastor, desse texto, como é que o senhor enxerga o papel da igreja? A igreja hoje, ela está cumprindo o papel para o qual ela foi criada? Veja só, Rodrigo, eu acredito que sim. A igreja, ela é a noiva de Cristo, é o corpo. E Deus, ele tem treinado a sua igreja. Independente de qualquer circunstância, qualquer situação, a igreja, ela permanece de pé. Há uma declaração de Jesus lá em Mateus 16, que ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, hoje a gente tem visto alguns absurdos, algumas situações, mas é porque é povo, é gente. Eu lembro daquela passagem que os discípulos disseram assim: olha, vamos arrancar o joio. E o que foi que Jesus ele disse? Ele disse que não, deixa o joio crescer aí com o trigo, e naquele dia ele vai ser arrancado. Então, eu acredito assim, que a igreja, ela continua, ainda existe o remanescente, um povo fiel, e esse povo fiel que está orando, que está intercedendo, que está evangelizando, é o povo que Deus escolheu. Nesse texto que você citou aí, eu gostaria de ler aqui, a partir do versículo 10, e você vai ver o apóstolo Paulo aqui dando orientação a Timóteo. Vocês sabem que as cartas de Paulo, principalmente aqui, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são cartas pastorais. Sim. É o apóstolo Paulo ensinando ao seu filho Timóteo e explicando a ele como ele se comportar no ministério da igreja local. Então você vê que nesse tempo aqui ele já enfrentava essa situação. Sim. E hoje nós estamos enfrentando também. Perfeito. Mas a Bíblia não deixa a gente cego, a gente sem direção. A partir do versículo 10 ele diz assim, ó: mas você, quem? Timóteo,
tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio, de Listra, que terríveis perseguições eu sofri. Porém o Senhor me livrou de todas elas. Deixa eu fazer aqui uma pausa. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Não olhe, Timóteo, para essas situações que estão acontecendo em outros lugares, não. Essas vergonhas, esses escândalos, isso aí não representa a igreja. Mas aqui também não caberia, pastor, uma situação que a gente vê hoje, que tem sido muito recorrente no meio do povo de Deus, que é a defesa da sua própria reputação. Pelo que eu entendo aqui do texto, quando Paulo passa o bastão, ele está passando o bastão aqui para, né, ele está exortando, né, a perseverança de Timóteo na fé, e aí ele está dizendo para ele: olha, Timóteo, aprende comigo, tá? Olhe para mim, aprende comigo, eu não tenho reputação, isso. Eu defendo, eu sou embaixador de Cristo. Talvez a gente não precise resgatar essa autoridade de embaixador de Cristo. O que é que você acha? Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala da igreja, a gente tem que entender que muitos se dizem igreja, se dizem fazer parte do corpo e eles não são. E esses daí trazem escândalo, trazem vergonha, mas existem os verdadeiros. Eu tiro aqui por esse texto porque eu vejo aqui o apóstolo Paulo trazendo a responsabilidade para ele, e dizendo, olha, ele continua aqui no 12, todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, não vai prevalecer, não vai permanecer. Perfeito. Só os verdadeiros, os íntegros, os que realmente foram chamados. Não, tranquilo, mas aqui tem uma observação, né, pastor? Também todos os que, na minha tradução, piamente, ou piedosamente, ou perseverarem, né, que realmente fizerem o que tem que ser feito. E aí, o que tem que ser feito? Vamos entender um pouquinho. Na prática. Na prática, para você que está aí do outro lado. Ninguém disse que ia ser fácil. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele está dizendo como foi que ele fez, para a gente poder fazer. É possível fazer sim, mas eu acredito que a gente precisa mudar a nossa maneira de inferir com aquilo que está acontecendo. Eu entendo que a gente tem como regra de prática e de fé a palavra de Deus, inegociável, inerrante, mas nós precisamos fazer uma adequação. Esse reposicionamento da igreja precisa acontecer para o dia de hoje. Certo? Então, como eu uso o que tem à minha disposição para que eu possa manter essa palavra viva no meu coração ardente, mas que eu possa fazer com que haja uma evolução, sem perder a essência da palavra de Deus, mas também acompanhando o que está acontecendo no mundo. E eu vejo que isso tem ficado muito aquém de muitas igrejas. Mandamentos, eles são eternos. Sim. Instruções é de tempo em tempo. Certo. Aqui foi a instrução que Paulo estava dando a Timóteo. Para uma ocasião específica. Para aquela ocasião específica. Certo. Estamos vivendo isso, estamos em outra época. Existem outras brigas, outras situações aqui que nós, pastores, nós precisamos ficar em alerta. Perfeito. Porque o mercenário, ele vê o lobo e foge. O pastor não, ele enfrenta. E para ele enfrentar, ele tem que estar na palavra. Verdade. Ele tem que ter o conhecimento genuíno da doutrina de Sião, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem que estar firmado na verdade. E olha o que o texto diz no versículo 14, Rodrigo. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Perfeito. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Aí o verso 16 é um texto muito famoso. Pois toda a escritura sagrada, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Verso 17, para finalizar. E isso
para que o servo de Deus, o pastor, o líder, o discípulo, Sim. esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Mas aqui a gente vê uma conformidade. Veja, o que é a conformidade? Aqui nós temos uma equalização de crescimento no conhecimento e crescimento em graça. E contemporâneo também, para Sim, a época lá, sim, para o que eles época, estavam vivendo. Porque aí o que acontece? Aqui ele, desde pequeno, você cresce em conhecimento, é doutrinado, exercitado, mas você também precisa ter intimidade com Deus. Com o conhecimento eu experimento, certo? Com a graça e conhecimento. Com a graça eu experimento o mundo de Deus, com o conhecimento eu compreendo as coisas de Deus. Você não acha que é isso que a gente precisa equalizar? Sem dúvida. Que está faltando para dar um equilíbrio? O texto bíblico lá de Jesus, no início, diz que Jesus ele crescia em graça, em estatura, em conhecimento. Então, eu preciso ter as minhas experiências com Deus. E eu, como pastor, eu preciso fazer com que a igreja, os discípulos, tenham também as suas experiências. Não viva da experiência do pastor. Eu posso ser um modelo para eles. Eles podem até se alegrar com a obra que Deus está fazendo na minha vida. Mas eles precisam entender também que eles têm um chamado, eles têm um propósito. E a gente tem que ensinar isso. A gente tem que tirar um pouco da mente e pensar assim, só quem tem experiências é o líder. Não. Todos devem ter as suas experiências com Deus. Todos devem ter a sua intimidade com Deus. Por isso que lá na comunidade Cristo para as Nações, eu sempre motivo os irmãos a fazerem a sua devocional. O básico. Coisa simples, feijão com arroz. Se perdeu com o passar do tempo. Pronto, que se perdeu muito. De você acordar de manhã, ler a Bíblia, fazer a sua oração, e colocar todo o seu projeto diário ali diante do Senhor. Pastor, falando nisso, nessa orientação, o devocional me trouxe à memória agora algo que foi a minha base. A minha base foi Escola Bíblica Dominical. Né? Eu não consigo conceber na minha mente uma igreja que não tem Escola Bíblica Dominical. Ou Escola Bíblica, tá? Que não ou seja, escola de líderes. Ou Escola de Líderes. Treinamento. Mas a fundação, certo, da fé, da estrutura, né, e de toda essa perseverança, de toda essa preparação aqui é a palavra de Deus. Não há outra oportunidade, não há outra condição, não há outra situação. Para você que está aí do outro lado, deixa eu te falar uma coisa, olha, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E ela continua dizendo que em João 17, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a única forma de realmente estar totalmente pleno em Cristo e ter sucesso em Deus e com Deus, né, é através da palavra de Deus. Então eu sinto isso e vejo que muitas igrejas acharam isso, permitiram esse planejamento, esse com ardil psicológico, um plano para realmente enfraquecer a igreja de dentro para fora. A retirada da palavra enfraqueceu o povo de Deus. E então, aí a gente está vendo essas realidades aí agora. O conhecimento doutrinário bíblico na igreja não pode ser tirado. Veja só, eu conheço algumas igrejas que no domingo é feira no bairro e eles não têm como fazer o culto doutrinário, a escola bíblica no domingo de manhã. Eles têm um culto à noite, mas não tem domingo de manhã por causa da feira, toda aquela situação. Uma coisa. Mas o que eles fazem? Eles fazem na segunda, na terça, na quarta, eles fazem lá a escola bíblica, o culto doutrinário. Ou seja, o ensino não foi tirado. Sim. O problema, Rodrigo, está quando você tira o ensino, quando você tira a doutrina e você quer agora colocar movimentos, né? Preencher com situações que são circunstanciais. Com eventos, programações. Perfeito. Que vai ser só oba-oba. Sim. Porque hoje, veja só, é muito fácil você encher a igreja com oba-oba. É só você montar lá as programações e fazer a festa. Quem é que não gosta de festa? Todo mundo gosta de festa. Mas se você for para um ensinamento da palavra mesmo, ensinar a doutrina, que andar com Cristo é você negar você mesmo, é você fazer as suas renúncias, aí o negócio muda. Está entendendo? Claro. Então, assim, mesmo que não tenha, a nossa igreja não pode ter aqui domingo de manhã que tem a situação, mas faça o culto outro dia, traga o povo para o conhecimento das Sagradas Escrituras,
Faça um projeto de leitura bíblica. Sim. Por exemplo, lá na nossa igreja a gente está com um projeto, a gente vai ter um acampamento agora. Nós estamos com um projeto todos os dias ler de 2 a 3 capítulos do Evangelho de João. Sim, perfeito. Porque lá no acampamento a gente vai ter uma gincana bíblica tema e a gente vai trabalhar o Evangelho de João. Sim, perfeito. Então você está preparando a mente, né? Isso, você está motivando os discípulos a mergulhar em Deus. E coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Você lê a palavra, você é restaurado. É verdade. Você é abençoado, sua mente, sua vida. Já é provado até cientificamente que seu dia é diferente quando você começa a orar e ler as Sagradas Escrituras. Perfeito. Provérbio de Salomão diz: consagra seus projetos, seu dia ao Senhor e tudo te irá bem. É verdade. Então é importante isso, a gente desenvolver, a gente promover isso na igreja e nos discípulos. O ensino, o conhecimento da palavra. Então, se nós tivéssemos algo para falar agora para os pastores que estão aí nos ouvindo com relação à importância da retomada da escola doutrinária, né? A gente fala escola bíblica porque foi assim que a gente foi eternizado. Aprendeu lá atrás. Né? Aprendeu lá atrás, da Igreja Batista, e seja qual for a denominação a qual você faz parte ou pastoreia, lembre-se, a palavra é o que faz a diferença, é o que edifica, é o que transforma, é o que prepara o homem para o convencimento através do Espírito Santo do juízo e do pecado. A igreja tem um papel. Qual é o papel da igreja? Preparar as pessoas através da palavra. Então, pastor, o que o senhor tem para falar sobre isso aí, para esse pessoal? Primeiro, aos pastores, né? Motivar eles a viverem em unidade, em comunhão com os outros pastores. Dê o primeiro passo, procure os pastores da cidade, do bairro. É importante eles estarem juntos em unidade. Para os discípulos, os irmãos que estão assistindo, eu quero motivar a ler a Bíblia. Amém. Faça um projeto anual de você ler a Bíblia todo ano, de você buscar o Senhor. Você só vai ter a ganhar, a crescer. E eu tenho certeza que todos os seus projetos eles vão ser abençoados no nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero dizer para vocês que estão aí ouvindo que nós teremos muita coisa preparando, então estou preparando muita coisa para você. Teremos outros convidados aqui que estarão também discutindo temas como esse. Você que está aí do outro lado pode participar através do chat, você pode participar se inscrevendo nas mídias, né, da Rádio Metrópole, também do Ministério Restaurar. Eu queria dizer para você, pastor Tiago, que eu estou muito feliz com essa oportunidade. Na verdade, eu fiquei muito feliz com essa transformação, com aquilo que estava no meu coração e foi idealizado, né? A Rádio Metrópole abriu espaço através de Eduardo, através de Raildo, através de Silvio, e eu, graças a Deus, peguei essa ideia, acreditei que era a minha oportunidade de iniciar o ministério, e eu quero declarar que a igreja digital se inicia hoje. Olha que a bênção. Primeira igreja digital de Sergipe. Glória a Deus. Né? Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Para edificar, para alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas. Mas eu quero dizer também, pastor, que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente se inclina ou se coloca à disposição para se fazer um trabalho como esse, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade, e essa responsabilidade não é fácil, não é uma vontade simplesmente do homem, né? É a gente querer expandir o reino, engrandecer o reino, né? E muito do que está acontecendo hoje aqui só foi possível porque nós tivemos uns pais patrocinadores. Né? Então, alguns estão passando aqui na tela, né? Nós temos aqui a R-Life Colchão, a RGP Consultoria, né? Que se especializou em consultoria eclesiástica, né? Nós também temos a R-Life Colchão, e eu queria dar um recado da R-Life Colchão, para ela passar. A R-Life Colchão é uma empresa especializada em colchões terapêuticos e magnéticos. A R-Life Colchão, ela está trabalhando para a expansão do seu negócio na cidade. Tá? Você que está aí do outro lado, que quer criar uma renda extra, que quer trabalhar com algo que de fato pode ser muito lucrativo para você e diferenciado, procure a gente, procure a R-Life, e aí você vai aprender a fazer algo que você... Eu queria passar aqui agora para vocês aqui o telefone, eu fui compelido aqui agora. Eu quero passar o telefone para vocês da R-Life. O telefone da R-Life o WhatsApp é 998179567. Manda uma mensagem lá e diz: eu quero saber o que é R-Life e quero ganhar dinheiro com vocês. Ok? Pastor, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais aí, falasse com o povo, desse seu endereço lá, passe suas mídias, seu endereço da igreja, seu telefone, contato para o pessoal que quer participar do Café da Unidade.
do congresso. Posso passar também a programação do Café da Unidade? Por favor, fique à vontade. Também. Olha só, no Facebook eu tenho também lá o Tiago Holanda, no Instagram é PR Tiago Holanda, você vai encontrar lá nossas redes. Quero convidar os pastores para as nossas próximas agendas. A próxima vai ser agora 4 de março. 4 de março, 4 de reforça março, aí. primeiro sábado do mês de março. Nós vamos estar na Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Nossa, quero que mandar um quebra de abraço. paradigma. Mandar um abraço ao pastor Emanuel, uma bênção. Pastor Emanuel, Esteve conosco no congresso, nós demos ali uma placa a ele, louvando a Deus por todo o trabalho que ele tem feito aqui em Sergipe. Um grande homem estão de Deus. quebrando barreiras, hein? Verdade. Quebrando Vai barreiras. estar ministrando lá o pastor Gilto Aquino, da Igreja Batista do Orlando Dantas. Foi meu diretor no CETEBASE, um grande homem de Deus, um servo, um modelo de fé aqui em Sergipe. Passou por um grande problema agora no tempo da Covid, e Deus assim tirou ele por cima. Tem um testemunho muito glória a Deus. forte. Vai estar conosco lá a pastora Edilma também, intercedendo lá pela nossa nação, da Igreja Atos. Então assim, vai ser um café da manhã muito abençoado. Esposa do pastor Maurício. Maurício, isso Grande mesmo. abraço, paz. No dia 13 de março, é uma segunda-feira, acho que é 13 de março, isso mesmo, nós vamos estar na cidade de Lagarto. Vai estar ministrando lá o pastor Eli Lucas, do Verbo da Vida. Vai estar conosco lá a missionária Edivânia e o pastor Johnny Pierre. Johnny Pierre, Eles vão meu estar lá. amigo. Vai ser o querido e projeto amado. do Ato Profético. Nós vamos Amém. fazer Glória a um Deus. culto na Igreja Metodista Livre. Olha. Quero mandar um abraço ao pastor João. Grande abraço, homem de Deus. Vai estar nos recebendo lá. Logo depois nós vamos orar lá na cidade. No mês de abril, nós vamos estar lá em São Cristóvão e nós vamos estar fazendo o ato profético na cidade de Simão Dias. Mandar um abraço ao pastor Reinaldo, Olha aí, pessoal. pastor Andi, pastora Silvânia. Vai ser algo assim tremendo também ali em Simão Dias. E no mês de maio nós vamos estar em São Cristóvão, vai Glória ter a Deus. café lá também, e vai ter lá na cidade de Itabaiana, o bispo José Carlos e a pastora Rose vai estar nos recebendo, e vai ser assim uma segunda-feira também lá, acho que é dia 11 de maio, se eu não me engano, é a segunda-feira de maio. Nós vamos estar tomando um café e depois orando na cidade. Benção. Então nós estamos até o mês de junho. Na verdade, eu Tudo estou tentando, tudo na programação. tentando lembrar aqui o mês de junho. Aí estou com Mas medo se de não lembrar, errar. não tem problema, não. Não sei se é Entra lá o mês de junho ou é Itapuranga ou é... Eu estou esquecido agora. É Itapuranga, outra cidade que nós vamos ter. Ou Dores, Nossa Senhora das Dores. Vai ser uma dessas duas cidades que nós vamos estar definindo agora esses Certo. dias. Mas até junho nós já estamos com a programação pronta, glória a já com os Deus. pastores e tudo. Então, você pastor, venha participar, venha tomar um café conosco, venha ser ministrado. O pastor, ele precisa também ser ministrado, porque pastor durante o mês ele dá, e tem uma hora Precisa que ele tem que receber, parar né? também para receber, ele tem que sentar para ser instruído. Então, pastor é ovelha, pastor é discípulo, e é um momento de restauração também na vida dos pastores. Fala do endereço da comunidade. Pronto. Comunidade Cristo para as Nações, é ali no loteamento Rosa do Oeste, número 90, Conjunto Eduardo Gomes, fica ali na zona de expansão, no finalzinho do Eduardo Gomes, próximo ao Campo do Renatão. Amém. Culto dia de terça às 19h30, nós estamos lá com o tema estudando sobre os milagres de Jesus, e dia de domingo, às 18 horas, é o nosso culto de celebração. Quem quiser te encontrar, encontra por qual rede social? Pronto, como eu já falei, é o Tiago Holanda no Facebook e no Instagram, PR Tiago Holanda. Pronto. Queridos, olha que coisa linda. Tivemos a oportunidade aqui de expandir o reino, declarar as boas novas para a sua vida e te abençoar. Tá? O Ministério Restaurar também está na mídia com o seguinte endereço: restaurar.life. Segue a gente lá. Também segue a Rádio Metrópole Web, que você também fará parte desse programa. Olha só, eu quero agradecer a todas as pessoas, né, que participaram do chat, bombando aqui o chat aqui, muitos elogios, muito, né, glória a Deus aqui pelas pessoas. Não dá para citar todo mundo, mas eu quero dizer para você aí que você faz parte desse programa, e a história do Restaurar é restaurar, ressignificar o nosso relacionamento com Deus através da sua palavra. Eu quero te desejar um bom descanso e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo superabunde na sua casa. Deus abençoe.